aí. Prenderam o Bolsonaro, vamos recapitular, porque eu acho que tem gente aqui que tem memória curta. Vamos lá. Prenderam o Bolsonaro em prisão domiciliar 2 horas depois do vaza-toga. O que foi o vaza-toga? Um ex-assessor do Alexandre de Moraes expôs conversas da época do julgamento do 8 de janeiro, que deixa muito claro qual era a missão do Alexandre de Moraes, qual era a missão que ele passava para os seus assessores. Aí 2 horas depois de vazar, pá! Bolsonaro preso domiciliarmente. Será que quem está fazendo uma cortina de fumaça é a direita? Ou será que é o próprio Alexandre de Moraes, que, prendendo o maior líder da direita, um ex-presidente, consegue encobrir a vaza-toga? E consegue encobrir as manifestações gigantes que tiveram no domingo. Será que é medo? Ouvi aqui também que os vereadores têm que subir na tribuna e dizer: Trump, não bota aí o tarifaço. Peraí. Vocês têm que alinhar o discurso, galerinha do PT. Um sobe e fala: olha, essa tarifa o Trump está impondo ao México, à Europa, ao Canadá. Aí a outra fala: porque o tarifaço é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro tá pedindo tarifaço para a Europa, para o México, para o Canadá também? Vamos ser coerentes, alinha um discurso que fica mais bonito, pessoal. Alinha o discurso aí. O tarifaço não é culpa de ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre de Moraes e Lula. Se o presidente de vocês não ficasse dia e noite falando mal dos Estados Unidos, falando mal do presidente, se o Alexandre de Moraes não tivesse sido reconhecido como um perseguidor de direitos humanos, não teria tarifaço, não teria lei Magnitsky, pessoal. Vamos pensar melhor aí. Aí vieram falar que o Eduardo tá lá fora porque ele quer, porque ele é fujão. Será que vocês se esqueceram que ele é um exilado político? Será que vocês se esqueceram que o cara não pode simplesmente falar com o pai dele? A galera lá tentou, de todo jeito, culpar o Bolsonaro. E se o Bolsonaro fosse culpado, eles já teriam achado. Mas como não acham, como o cara não roubou, não desviou dinheiro, não fez nada disso que o presidente de vocês fez, aí vocês querem prender o cara por aparecer em um vídeo durante uma manifestação. Esse foi o grande crime do Bolsonaro. Ou então, um suposto golpe que nunca aconteceu. Vem cá, vocês não acham que golpe é uma eleição totalmente moldada? Você não pode ter o maior líder da oposição concorrendo. Ué, vocês estão com medo do quê? Se não estão com medo, liberem Bolsonaro para ser candidato. Simples. E aí a gente vai ver, o povo decide. Mas não. Estão se morrendo de medo. E também vieram falar que 110 mil brasileiros podem perder o seu emprego. Sabe quem é que pode resolver? Quem é que deveria estar resolvendo? O presidente de vocês, Lula. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro já se dispuseram a conversar, a dialogar com o Trump. Mas o presidente de vocês não pode dar o braço a torcer, não pode procurar eles, né? Só eles falar: ei, Bolsonaro, ei, Eduardo, vamos lá, vamos falar com o Trump. É só ele mesmo ir lá: ei, Trump, vem cá. Mas não, mas aí tem que ser os vereadores da Câmara de Fortaleza que tem que ir lá e falar com o Trump. Como se a gente tivesse realmente esse poder de tirar o tarifaço que o presidente de vocês botou. A gente tá aqui sem nenhuma vergonha porque a gente não tem do que temer. Que o nosso presidente não foi condenado em 3 instâncias por corrupção, não tem nenhuma prova contra ele. É tão claro que vocês prenderam ele por aparecer em um vídeo. Não tinha nada melhor pra usar contra o cara. Pior que o Ítalo Santos expondo criança na internet, só a cultura que permitiu o Ítalo Santos expor criança na internet. E essa cultura é culpa da esquerda. Esse é o Café com a Bela, a sua vereadora. Tem muita gente que tá achando um absurdo o que o Felca expôs, mas também tá apoiando político que faz coisa muito pior. Quer ver? Eu mostro. Olha aí. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos, mas o PSOL e o PT votaram contra esse projeto. Os mesmos partidos que hoje querem se dizer defensores da infância porque o vídeo bateu 180 milhões de visualizações são os mesmos que votaram contra a criação de uma ferramenta para controle e monitoramento de pedófilos. E eles querem que você acredite que é pelas crianças, tá? Mas calma, tem mais. Em 2023, a senadora Damares denunciou um escândalo de abuso infantil na ilha de Marajó. Enquanto isso, a Xuxa e um monte de artistas de esquerda levantaram um abaixo-assinado para caçar o mandato da senadora. Fizeram um abaixo-assinado para caçar Damares por denunciar o abuso infantil. Vocês estão entendendo o tamanho da maldade dessa galera? E essa foi a mesma turma que chamou de sensacionalista o filme O Som da Liberdade, que denunciava a rede de tráfico infantil. Na época, ninguém queria saber do assunto. Mas agora é moda. Agora todo mundo quer falar sobre adultização. Adultização é um nome soft que criaram para sexualização. Mas lá atrás, quando a Damares teve coragem de expor a podridão, quiseram calar e punir quem teve coragem de denunciar. Aí vale a pena se perguntar, qual será mesmo a ideologia responsável por sexualizar as crianças? Porque dias antes do vídeo do Felca explodir, o STF estava votando se os pais podem ou não levar os filhos para a parada LGBT. E o placar estava 4-0 a favor de permitir. Ainda bem que o vídeo viralizou. Aparentemente, mas ninguém defende a erotização de menores. Ninguém mais fala em ideologia de gênero nas escolas e nem defende a transição de gênero para menores. A esquerda também não defende mais aqueles funks que objetificam as mulheres e nem isso aqui, que eles chamavam de arte. Eu também queria que tudo isso fosse verdade. Mas a gente sabe que quando o hype passar,
A esquerda vai continuar falando que isso é arte, que os corpos são livres e que as crianças precisam de educação sexual. No fim das contas, a gente sabe quem adultiza e quem protege, né? A vereadora do PSOL subiu na tribuna para bradar, ficou muito brava porque nós dissemos que o PSOL impede a proteção de crianças. Mas a vereadora não respondeu a nossa pergunta. Ela disse que o PSOL é a bancada mais combativa. Tá aqui o que o PSOL combate. O Cadastro Nacional de Pedófilos, todos os deputados do PSOL votaram contra. Célia, Chico Alencar, Glauber Braga, que eles tanto defendem, Ivan Valente, Luiz Erundina, pastor Henrique Vieira, professora Luciane Cavalcante, Sâmia Bonfim, Talíria Petroni, Tarcísio Mota. Todos votaram contra a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos. Tá aqui o que eles combatem. Há anos, nós falamos da defesa da infância, da defesa das crianças. Que bom que vocês chegaram, que bom que vocês abriram os olhos para esse tema. É uma pena que tenha sido tarde. Tantas crianças sofreram ao longo do caminho. Mas que bom, sejam bem-vindos ao tema. Enquanto isso, ao longo de todo esse tempo, nós falamos sobre isso e vocês estavam preocupados com o quê? Com ideologia de gênero, transição de gênero para criança, hormonização infantil, levar a criança para a parada LGBT. Essa era a preocupação de vocês. Vale lembrar que lá em 2019, quando a senadora Damares fez uma denúncia que doeu muito nela. Ela foi vítima quando era criança. E ela contou que em um dos episódios ela subiu em um pé de goiaba pra se defender. Aí ela virou chacota, a senadora do pé de goiaba. Se vocês estivessem realmente dedicados à proteção de criança contra o abuso infantil, vocês não tinham feito chacota dela lá atrás. Mas agora, como o Felca fez o vídeo, tem mais de 179 milhões de visualizações, então rende like. Até a Erika Hilton, que na época foi contra a CPI da Ilha de Marajó, também denunciada pela Damares. E na época que ela denunciou, a galera foi pra cima dela com tudo. Inclusive fizeram abaixo-assinado pra cassação do mandato da senadora. Mas a Erika Hilton, que lá atrás foi contra a CPI, hoje tá parabenizando o Felca, que rende like, né? Porque é tudo pela exposição, pelo engajamento. Tomara que quando passe o engajamento, vocês continuem nessa pauta. Porque pra gente, vai continuar sendo uma pauta nossa. Não pelo like, porque lá atrás não tinha, mas porque as crianças são a nossa prioridade. Vocês defendem tanto a transição de gênero infantil, mas vocês não pararam pra pensar na questão fisiológica, biológica. O cérebro humano, ele só se desenvolve completamente aos 25 anos. O córtex, aqui pré-frontal, só se desenvolve aí. E é onde é responsável pela tomada de decisões, pelos impulsos. Mas, para vocês, tudo bem uma criança com 12 anos começar a hormonizar para fazer a transição de gênero, mesmo sem estar com o cérebro totalmente formado. Será que vocês não pararam para pensar que talvez seja algum trauma que essa criança passou? Não sei se vocês pararam para pensar, mas é só ler os relatos de crianças que transicionaram e hoje, mais velhas, se arrependem, porque foi algum trauma por algum abuso. Tem diversos relatos, vale a pena pesquisar. Vale a pena lembrar que a pauta da direita com as crianças existe há muito tempo. O senador Magno Malta, a senadora Damares, Michele Bolsonaro, todos eles denunciaram por anos e anos. Já que vocês chegaram ao tema agora, podem se usar de todo o material produzido ao longo desses anos para poder fazer uma defesa real. E não só agora, enquanto o hype está aí. Obrigada, presidente.